bastante figurinha aí repetida, então vou dar aquela introduçãozinha clássica aí só para a galera que é a primeira vez. Mas, bom, da onde surgiu aí o SAS BR Club? Então, basicamente, esse ano, eu, o Vitor e o Rafael, que são meus sócios aí nas empresas que a gente tem, a gente foi para o SaaStr, né, evento lá na Califórnia, no Vale do Silício, um evento SaaS pô, animal, acho que todo mundo aí já ouviu falar, conhece, já foi, enfim. E quando a gente voltou de lá, a gente falou, pô, tá faltando um conteúdo alto nível desse no Brasil, né? Não tem. Até existem eventos no Brasil focados em vendas, marketing, produto e tal, mas nenhum é realmente focado em SaaS, né? Então a gente sabe que são realidades totalmente diferentes. Então a ideia da criação dessa comunidade basicamente foi para a gente conseguir reunir founders, né, C-levels, etc., aí, de empresas, independente do tamanho que estejam, para a gente conseguir trocar ideia, levar régua aí de conteúdo quando o assunto é software no Brasil, tá? Bom, dando também um contexto aí de como é que funciona essa roda, né, para a galera que não sabe, isso aqui é uma roda de conversa, tá, pessoal? Então, pô, não é uma apresentação, a ideia é realmente que tenha troca. Como é que funciona o formato hoje, tá? Então, eu trago basicamente 5 pontos que vão nortear a conversa, um slidezinho, e abro para a gente realmente discutir em cima desses pontos, né? Então, a ideia dessa discussão é realmente a galera pegar esses pontos que serem discutidos e trazer o que vocês estão vivendo, né, no dia a dia e tudo mais, e aí que a discussão fica bem rica, né, e tem sido super legal nos outros, porque realmente cada um traz um ponto, e às vezes você está passando por um momento que o outro já passou, e aí isso gera um monte de insight legal. Mas vamos lá, eu vou compartilhar aí com vocês, então, os nossos pontos guias aí da discussão de hoje, tá? E aí a gente toca o pau. Então vamos lá, estamos indo aí para a nossa quarta roda de conversa, né, pessoal? Hoje o tema é POCs no processo comercial, furada ou estratégia boa? Então, para todo mundo ficar na mesma página, né? As POCs são as famosas provas de conceito aí. Então, todo mundo que vende software já passou por isso, obviamente, né? Ah, o cliente pedindo, me libera aí uns dias para eu testar a ferramenta, para implementar, né? Só que a gente sabe muito bem que existem inúmeras variáveis, né, dentro disso que podem ser positivas, mas principalmente negativas, pelo menos ao meu ver, né? Então, eu vou trazer alguns desses pontos para a gente conseguir debater em cima, né, e conseguir chegar numa conclusão. Obviamente, não existe certo ou errado. Muito provavelmente, para um cara que vende um ticket de 500 mil reais por mês, provavelmente uma POC acaba fazendo mais parte do processo. Agora, se o cara vende um produto com ticket baixo, provavelmente ele está tomando uma ré ali, né? Então, vamos lá, para a gente começar aí. Só lembrando as regras, tá, pessoal? As regras da discussão aqui, uma regra que não está aqui no slide, mas falem, a ideia é que realmente vocês se abram aqui, tenham troca e deixem o pitch de vendas em casa, né? Então, pô, todo mundo aqui tem empresa e tudo mais, mas só para a gente não transformar isso aqui numa reunião comercial, que a gente sabe que muitas vezes pode acaba acontecendo, a galera se autopromovendo e tudo mais, e aqui a ideia é todo mundo trocar ideia mesmo, sem a gente ficar vendo pitch, né? Depois, quem quiser fazer negócio, passa em outros lugares. Mas vamos lá. Então, vou trazer um dado aqui só para a gente começar essa discussão, né? E aí, quero que vocês comentem do lado de vocês. Mas trouxe um dado legal aqui, né? Da Winning by Design, que diz que POCs aumentam o ciclo de vendas em até 38% em média, né? Pô, todo mundo sabe que quando se libera uma POC, obviamente o cliente vai parar, vai testar, vai ter implementação. Então, isso gera de fato um aumento no ciclo de vendas. Obviamente, de novo, né? Tickets maiores, muitas vezes, isso acaba fazendo processo. Tickets menores, isso pode atrapalhar para caramba. Então, uma coisa que complementa aqui esse dado, né, é que diz que essas POCs aumentam em 38% a mais o ciclo de venda, principalmente quando não há critérios claros de sucesso definido, a famosa POC infinita, né? O cliente começa, porra, e aí nunca para, mas precisa disso aqui, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem não sei o quê, no final o nego fica trabalhando de graça, né? Então vamos lá, para a gente começar um debate aí. A POC atrasa a conversão ou qualifica melhor? Em vendas complexas, né, tempo maior, pode ser compensado por LTV mais alto. Então, queria que vocês trouxessem aí, quem aí faz POC, qual que é o ticket de vocês, como é que vocês veem essa visão? Também vou trazer. Toca pau aí, César, que está em primeiro aí. Fala galera, bom dia. Bom,
esse tema de POC é bem interessante, né? Principalmente como o Matheus trouxe para tickets maiores. Na Plique hoje a gente navega em planos diversos, né? Plano mais de entrada e planos mais enterprise. E a gente tem casos de sucesso e casos de fracasso com POC, né? Realmente, quando você não determina exatamente o que é o resultado que o cara quer com a POC, por exemplo, estava em São Paulo e um parceiro trouxe uma empresa para conversar com a gente. Ele, mas eu quero fazer uma POC e tal, testei outras ferramentas, o cara não me entregava o que eu esperava, mas sim, mas o que você quer testar exatamente com a gente? Então, acho que deixar bem claro o que é que ele busca, acho que é interessante dentro desse processo, né? Então, a gente alinhou. Eu acho que um outro ponto interessante, Matheus, é quando que a POC é paga e quando que ela, digamos, é free, né? Então, tem algumas situações aqui que a gente entende que, cara, você vai entrar aqui numa POC, eu vou te dar 50% aí no setup, mas se o negócio avançar, já saiba que no próximo mês esse valor que a gente deu de benefício, ele vai entrar como cheio e você vai pagar a mensalidade normal como qualquer outro cliente. Então, acho que tem muito que entender realmente o perfil, né, de pessoas que realmente têm essa garantia. A gente está com uma outra agora, cara, que é até interessante. O cara começou a rodar nessa semana, essa POC, e de repente o usuário mergulhou, ele começou a pedir features. Mas eu queria acessar isso, eu queria acessar aquilo, bem na dinâmica que você trouxe. E fica esse desafio do time que está fazendo a gestão dessa POC, porque nesse caso em específico não foi delimitado exatamente as funções que ele ia ter acesso durante esse processo de POC. A gente está agora, digamos assim, né, a gente resolveu para alguns no passado de forma corretinha, isso acabou entrando, a gente escapou e deixou escapar essa limitação. Então, acho que é bem interessante a galera, quando vai fazer POC, realmente delimitar exatamente quais são os recursos, qual é o tempo, né, que realmente essa POC vai ser navegada, mas normalmente no caso da Plique, a gente só libera POCs para clientes realmente estratégicos. Então, para você ter ideia aqui, né, esse que está agora nesse processo é um ticket de 10 mês. O anterior que eu comentei, né, que foi uma POC, a gente comentou com ele perguntando quais eram os desafios que ele tinha, era 4K mês. Então, a gente está falando aí de 120 mil, 48 mil ali de ARR no final, né? Pensando se ele ficar 12 meses, nosso LTV hoje está em 16, então ele passa um pouquinho isso. E nos tickets maiores, na verdade, o LTV está indo para 30, 24 meses ali. Então, no nosso caso, se for estratégico Enterprise, a gente hoje traz esse cara para dentro, por mais que ele aumente ali um pouco o tempo de fechamento, mas a gente sabe que no final, né, o LTV vai compensar realmente. Para menores, hoje a gente não libera esse tipo de serviço. Legal, César. Boa. Toca pau aí, Fábio. Então, trazer duas visões, a visão da BJJ Control e a da Rai, né? Cara, assim, ó, a BJJ Control cresceu permitindo POC. Não sei se dá para chamar de POC, mas é aquele período que o cliente degusta ali, primeiro para saber se de fato é nosso ICP ou não. Então, eu acho que esse é o lado positivo. A gente, inicialmente, saímos com 30 dias. Cara, usa aí 30 dias, depois a gente conversa. Depois a gente mudou para 15, depois a gente mudou para 10 e agora a gente chegou no 7, que é o que mais converte. E a gente acredita que assim, ó, cerca de 10, 12% pulam um período de POC ou de teste. O resto dos clientes usam, cara, todos os dias. Eles não chegam a sugerir melhorias no período, mas eles, via de regra, mas eles conseguem entender se é para ele ou não é para ele. Então, para a gente foi essencial, a gente não pretende mexer nisso. Até agora a gente lançou a versão americana e um cara lá pediu 15 dias, a gente falou, não, cara, são 7 dias e é isso, é mais do que suficiente para você saber se vai resolver o seu problema ou não. E o ticket médio é pequeno, é coisa de R$ 124. Então,
esse curto período de degustação de POC ou de teste aí nos resolve para esse ticket. E agora, pelo lado da RAI, agora eu sou a parte cliente que está exigindo uma POC. Então, o cara fez uma proposta para mim de um valor mais alto. Eu falei, beleza, cara, o valor aqui a gente vai pagar, só que é o seguinte, eu preciso saber se tu me atende. E aí a gente está combinando uma POC, estamos fazendo uma reunião ali para definir a POC, onde o cara vai ter que customizar algo para a gente sem custo para conseguir fazer uma venda maior. Então, no papel de cliente, quando o ticket é mais alto, eu não consigo abrir mão de uma POC. E quando o ticket é menor, quanto mais PLG, melhor. Mas ainda assim, os caras fazem questão de olhar se aquilo lá resolve de fato ali a principal dor deles. Essa é a história bonita. Mas tem a história feia da POC quando você oferece o sistema. Todos os dias a gente mata desenvolvedor, concorrente, castrando e explorando o sistema para poder copiar. Inclusive, agora há pouco rolou um polêmico ali que a gente matou um cadastro, que o cara estava na cara dura, de fato, printando dois lados aí, mas eu entendo que para ter uma esteira de venda mais fluida, a POC precisa fazer parte. Boa, tá com o pau aí, Jonas. Acho que o Jonas se emocionou e desmaiou, cara, na hora de... Ele sumiu mesmo, né? Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa aí, pessoal, microfone mesmo. De fato, o POC, ela alonga o ciclo de venda. Meu ticket médio aqui é na casa de 90 mil ARR, tá? O que a gente faz quando é um lead abaixo disso? A gente procura uma que a gente não oferece POC, tá? Quando a gente diferencia muito mais pela maturidade do cliente. O cliente com baixa maturidade, só a navegação mais técnica, navegação guiada na hora, naquela reunião comercial, com o gerente comercial e com pré-venda, já nos adianta muito. Eu já mato. Porque se você tem baixa maturidade, eu consigo já, com fluxo padrão, já mitigar. Posso fazer até 2 dessas. Tá? Então, a gente não oferece POC. Para os clientes com altíssima maturidade, a gente faz POC. Só que aí, assim, se o cliente tem muita maturidade, quer assinar o NDA e tudo mais, porque ele vai dar dados sensíveis para fazer essa POC, isso de fato é longa. Eu pego aí no ciclo de venda 45 dias de POC, até assinar NDA e tudo mais, tá? Mas, feito isso, feito uma POC de fato, eu nunca pergunto o que ele quer ver na plataforma, eu pego os dados deles muito mais para entender. Cara, se ele me dá os dados, eu sei como ele trabalha. Porque se eu pergunto o que ele quer ver, puta, fodeu, ele vai querer ver até o que ele não quer, até o que ele não sabe o que tem, entendeu? Então, assim, mas uma vez feito o POC, a nossa conversão é ridiculamente maior. Tá? Então, assim, mas quem quer POC de fato, que alonga o ciclo de venda em 45 dias, são usualmente ali empresas acima do ticket médio. Tá? É um ciclo de venda mais alongado, mas a conversão da POC é ridícula. É muito melhor, entendeu? Lembrando assim, que os meus concorrentes, usualmente, são players internacionais. Então, o cara, ele faz a POC muito mais por desconfiança, porque ele tem muito detalhezinho, entendeu? Mas, assim, pra gente, alonga, mas a conversão compensa de fato, tá? Valeu. Boa. Legal. Toca aí, Matheus. Bom dia. Primeira vez que eu estou participando aqui do bate-papo e estou participando só para reforçar aqui que o Matheus Xará aparece no meu LinkedIn a cada 3 posts é um post dele. Assim, o algoritmo está funcionando muito bem, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Então, eu falei, quer saber? Vou entrar nesse negócio, vamos bater um papo e achei o assunto super importante. Tá? Eu sou o diretor comercial aqui da Witme, nós somos uma plataforma SaaS de mensageria. Tá? Então, trabalho com SMS, WhatsApp, RCS. Voltando aqui para o desafio. Cara, a gente faz muita... a gente faz muita conta aqui, né? Todo cliente nosso, a gente sempre oferta para ele criar uma conta e a gente coloca um crédito para poder mensagens. O que acontece hoje conosco aqui na operação aqui que eu toco?
eu tenho um grande percentual dessas contas que a pessoa simplesmente não usa, né? Ela entra em contato com a gente oferece para ela criar uma conta, a gente oferece créditos para ela testar e ela simplesmente não testa. Então, o que a gente está fazendo aqui realmente é dar prazo, né? Falar, ó, sua conta, só esses créditos que a gente liberou é só até uma semana, use, senão a gente vai apagar. Às vezes funciona, às vezes não. Então, existe muito a sensação de quando é dado, a pessoa não dá tanto valor, né? Acho que isso acontece aqui do nosso lado. Boa, legal. Tava esperando todo mundo trazer as visões, até para eu trazer uma linha consolidada e um pouquinho da minha visão também. Eu vou muito na linha do Jonas também. Então, hoje, por exemplo, aqui tanto na GetDemo quanto na SalesBuddy, que são, né, as duas empresas que eu tenho aqui, a gente tem segmentos diferentes de perfil de cliente. Então, a gente tem desde startups até empresas médias ali que têm seus 100 a 300 colaboradores, até umas key accounts gigantes, né, de empresas de 2, 3, 4, 5 mil funcionários. Como é que a gente vê essa questão de POC? A gente não tem nenhum tipo de free trial no site. O que a gente tem são demos interativas lá que o cliente pode explorar o produto, mas sem realmente criar um usuário, implementar e por aí vai, para dar um gostinho. E o que a gente faz? A gente entende que para o cliente transacional, que é o cliente menor, que hoje a gente está falando de ticket médio aí em torno de uns R$1.000, esse cara botar POC para ele é uma furada. Por quê? Porque normalmente, assim, quando esse cara pede uma POC por ser um ticket baixo, é porque ou ele não tem poder para decidir, ou ele está querendo provar muito alguma coisa. É um risco baixo. Então, o que a gente fez? A gente tirou fidelidade de contrato, o cara pode sair com aviso prévio de 30 dias sem multa, e é o risco que ele tem que correr. Porque hoje, querendo ou não, eu também tenho um risco de implementação. Quando eu trago um cliente para dentro, o CS vai lá, chega, onboarda, porque, querendo ou não, uma solução de R$1.000 por mês não é uma solução, né, no touch, uma solução que exige um nível de onboarding mais próximo. Então, aqui a gente, no nível transacional, não coloca nenhum tipo de POC, não aceita isso. Inclusive, muito cliente que pede POC, se realmente está a fim de comprar, você fala que não, ele acaba avançando mesmo, ele compra o risco. Então, essa questão de flexibilidade de contrato acaba ajudando também, porque quando você fala, você pode ser a hora que você quiser, né? Você equilibra um pouco mais o risco com o cliente. Agora, para empresas maiores, a gente tem contratos aqui hoje de 25, 30 mil ao mês, né? Então, já é um contrato mais complexo. Nesses casos, muitas vezes acaba acontecendo algum tipo de POC. Só que a gente tem vários requisitos para isso acontecer. Então, por exemplo, um deles, a gente tem que estar com o diretor na mesa, porque não adianta nada entrar com uma POC lá via coordenação numa empresa gigante, porque esse cara não vai ter poder de fechar lá no final do dia. Então, tem que ser um negócio que a gente vê que está altamente escalado, né? E outra questão que tem que ficar muito bem alinhado muitas vezes eles querem botar POC esperando que já vai ter uma visão de ROI, tipo assim, não, eu quero só começar a pagar a ferramenta quando eu ver aqui que eu estou com um ROI de 150%. Cara, esquece. Todo mundo sabe que esse dia não vai chegar nunca, é difícil de mensurar. Então, essa questão de alinhar bem as expectativas, que é só para, muitas vezes, a POC para deixar segurança para o cliente que aquilo funciona, mas não necessariamente ele vai completar o ciclo completo, uma linha de meses, muitas vezes, para você ver um resultado mais consistente, né? Então, isso tem que estar muito, muito alinhado. Então, a gente quebra isso e acaba realmente fugindo ao máximo que a gente pode de POC, exceto em operações que isso realmente é muito chave, muito essencial, e o negócio tem que ser muito combinado, porque até algum de vocês falou, quando a POC é bem feita, a taxa de conversão é muito alta. Aqui, quando a gente faz a POC, a taxa de conversão é tipo 90%. Só que a gente filtra muito bem quem vai fazer a POC. Acho que é aí que é a diferença, né? Boa. Vou puxar aqui próximo dado. Bom, aí aqui é um dado mais focado nisso que a gente acabou de comentar, né? Sobre ticket, que eu acho que isso é uma variável super importante, né? Para a gente definir se POC cabe ou não. Você vai fazer uma POC investindo tempo do teu CS num produto de R$200 por mês, só obviamente essa conta é muito difícil de fechar, né? Então aqui tem uma pesquisa que diz que a partir de um MRR potencial acima de $2.000 mensais, vamos botar aí seus R$12.000 por mês de MRR, né? As POCs se tornam economicamente mais viáveis, considerando
saque, né, custo de suporte, envolvimento do time de produto. Claro, cada operação é uma operação, né? Isso aqui é um dado estatístico médio. Mas eu acho que esse aqui é um bom debate que eu queria puxar. A partir de qual ticket vocês acreditam, né, que é sustentável fazer uma POC? Como é que vocês definem isso dentro da operação de vocês? Porinha falar essa? Assim, só vou falar, porque assim, a gente não define aqui na Perinity por ticket, tá? Mas é muito mais por maturidade logo. E até por entender, tipo, logicamente, o cargo da pessoa, quais são as dúvidas. Eu trabalho com risco corporativo. Aí o cara pede uma POC, mas ele não sabe o que é riscos. Puta, esse cara não vai comprar, entendeu? Ou não, o cara é um cara que veio de um concorrente que ele se fudeu. No nosso mercado tem muito cara que tipo, já tentou uma plataforma, quer tentar a segunda. E assim, o cara não quer errar pela segunda, porque aí o errado é ele. Quando o cara contrata 2 fornecedores e as 2 plataformas não deram certo na plataforma, na empresa dele, cara, eu sou o chefe desse cara, falo, talvez o problema seja de você, cara, não as plataformas de mercado, entendeu? Então, assim, a gente olha muito para segmento. Assim, quando eu falo segmento financeiro, no caso aqui da Perinity, tá? E financeiro para mim é banco, fintech, seguradora, previdência. Eu sei que eu tenho um LTV mais alto e um churn muito baixo. Então eu posso arriscar mais. Por mais que o ticket abaixo do meu ticket médio, eu sei que esse cara vai ficar aqui, entendeu? Ah, mas aí é um segmento muito diferente, segmento funerário, pô, dá um varejista. Aí a gente foca muito na pessoa. Ou quem que é a pessoa que está falando, entendeu? Qual que é o nível de maturidade dele. Porque senão a gente parte por uma navegação guiada. Então eu faço 2 reuniões técnicas e não POC, entendeu? E POC para a gente, tá? Não é free trial. Free trial eu tenho no meu processo de marketing, tá? Eu faço muito conteúdo, muito e-book, eu tenho muito EAD, eu tenho um ambiente de graça, e ali o ambiente de graça a gente consegue monitorar o uso, tá? Quando eu falo de POC, é de fato envolver meu pré-venda, parametrizar a solução e apresentar para o cara. Tá? Então, assim, é muito mais segmento, quando é segmento, quando eu tenho um churn muito baixo, 4% ano ali para menos, eu avanço na POC, eu não vejo o ticket, até porque a gente sabe que esse cara financeiro, ele vai pagar um ticket ali, se não for o meu ticket médio, é 70% do médio, ou para cima, 40 mil mês, 15 mil mês. Quando for outros segmentos, aí é de fato ali, ver maturidade, ver quem quer, se o sponsor vai estar, que nem o Matheus falou na mesa, entendeu? Valeu. Boa. Só antes de passar a bola para o Kleber aí, acho que esse ponto que você comentou, Jonas, agora é super importante, né? Para a gente deixar claro aqui. Uma coisa é um free trial, que o cara vai lá de maneira remota, clica no site, tem uma versão reduzida do produto, né? Um negócio mais low touch, vamos chamar assim, para não dizer tech touch total. E outra coisa é uma POC realmente estruturada, que você envolve pré-venda, envolve CS, faz uma implementação mais robusta. São coisas totalmente diferentes e custam muito diferente para a empresa, né? Então, é legal a gente ter claro essas duas diferenças, porque são estratégias que a POC é muito mais num viés enterprise e o free trial é muito mais num viés de abaixo ticket, normalmente, né? Toca a pau aí, Kleber. Oi, prazer aí, galera. Bom, eu venho do mercado de venda de RP, CRM, de empresas bem robustas aí, tá? E os últimos 4 anos aí eu fiquei na Salesforce aí, vendendo serviços profissionais. Eu acho que dentro dessa parte do POC, quando você define para essas, como o Jonas comentou, se você decide fazer uma POC, uma das coisas que a gente sempre tentou fazer é primeiro entender se a gente realmente é o finalista. Então, muitas empresas pedem POC para mais de uma empresa, isso é loucura. Que tipo de realmente dedicação vai ter do lado deles? E, por fim, mais de uma vez, a gente conseguiu atrelar o seguinte: tá bom, vou fazer o investimento, mas se você não decidir pela minha solução, esse é o valor que você vai me pagar depois. Senão, você vai ter isso como um desconto, entendeu? Então, o grande problema de você mover essa estrutura toda que você comentou, creio eu, Matheus, é que você tem que despriorizar ou tirar gente de campo para fazer isso. Então, o investimento é astronômico. Aí você, que nem o Jonas comentou, logicamente, a gente está vendendo no Bradesco, a gente vai fazer. E se for ticket baixo, na própria Salesforce, nunca se considera fazer nenhum tipo de POC. Né? Pode ser que o parceiro aceite por conta da competitividade, mas dentro da empresa mãe lá, é muito difícil. Tá? Então, eu queria trazer mais um ponto de vista para vocês aí. Boa, muito bom ponto, Kleber. Eu acho que
essa questão do cliente pedir múltiplo, eu já vi acontecer bastante, não só com a gente aqui, mas com outras empresas que eu já estive próximo, e é um negócio real, né? Imagina no caso do RP, o cara querer fazer uma POC e implementar 3 RPs ao mesmo tempo, SAP, TOTUS, Oracle, imagina, né? Não existe isso. Então, realmente, esse ponto que você comentou é bem legal. Matheus, é pior, cara, porque ele não vai querer dedicar, ele vai querer mandar a base de dados para você, para ele, ou seja, é ridículo, entendeu? Exatamente. Principalmente agora, quando você está falando de AI, ou seja, o cara não tem nem a curacidade de dados, nada, e quer jogar, você montar um agente para simular para ele no ambiente dele. Ou seja, Exato. é impossível, cara. E a POC, de fato, né, ela gera valor quando ela entra, de fato, na operação do cara. É o cara testar o RP rodando na operação dele. Mas agora, imagina, ele vai lá e pede para configurar 3 RPs lá, por exemplo, só para ele ver funcionando, né, sem efetivamente aquilo estar rodando dentro da operação. Muitas vezes é isso que o cliente está querendo. Ele só quer ver o negócio dele ali dentro e ele nem vai botar na operação dele de fato, né? A saída aqui, maioria das vezes, é a referência, ou o cliente falar com o cliente, que é eu diria, uma ilusão de POC, vai. Ele vai ver operando em outro lugar, aí você precisa ver se não é concorrente, um monte de coisa para você conseguir fazer isso operacionalizar, né? Então, também não é. Exato. Boa. Fala, Edivaldo. O time não te escuta. Você tá mudo aí. A gente não está escutando você, Edivaldo. Não. Não. Beleza. De repente sai e entra de novo aí que deve voltar. Mas vamos lá. Aí agora, acho que para a gente puxar mais uma frente aqui, né? Tem um dado da HubSpot aí com a Gartner que diz que apenas 25% das POCs viram contratos pagos sem follow-up ativo de vendas e CS. Acho que aqui a gente está falando muito mais de um viés daquelas POCs. Eu diria que esse dado deve estar muito mais linkado ao free trial, né? Do que a POC, porque sem follow-up ativo não é POC, é muito mais um free trial. Então você libera o usuário e deixa o cara utilizar, né? Ao meu ver, muitas vezes, né, a galera que tem free trial habilitado no site mesmo, o cara vai lá, clica, ele nem está realmente interessado em fazer e testar, né? Ele só clica lá porque, pô, veja aqui de graça e ele bate o olho e sai e nunca mais entra, né? Se for parar para pegar dados de mercado aí de CRM, de empresas que oferecem free trials, a taxa de conversão é muito baixa, né? Porque tem uma camada de curioso gigante e uma camada depois daquele cara que tem que implementar e entra lá e é difícil pra caramba, não tem ninguém para suportar, principalmente no Brasil, tem um atraso relativo com tecnologia, né? Enfim, eu acho que esse ponto aqui é legal para gente discutir, né? Alguém aqui faz algum processo de free trial em si, free trial aí, tô falando, não POC super estruturada, que é totalmente no touch, ou faz um modelo híbrido, então, tipo assim, pô, beleza, o cara entrou lá, de repente e aí o time vai lá e tenta entrar em contato para engajar esse cliente, que obviamente é um investimento, né, que você pode fazer para tentar fazer com que esse cara converta de forma mais simples, ou não, enfim, como é que vocês vão nessa linha? Fala aí, Fábio. O nosso período ali da BJJ Control, o único contato do cliente é com uma pré-venda, que não tem nenhuma capacidade técnica, vamos dizer assim. E se o cliente pede algo nesse sentido, ele recebe ainda nesse período 1 hora, até 1 hora com um closer. Mas assim, o processo de onboardar, o suporte real com o ser humano via WhatsApp, é só depois de contrato assinado. Então, via de regra, o cliente consegue fazer os 7 dias no touch, e ele pede a reunião com o closer, e em alguns casos eles dispensam a reunião com o closer e vão direto para o contrato. Boa. Só explicar como funciona aqui na empresa, a gente tem o processo de free trial, é o mesmo produto SaaS ali, a gente não tem a versão light, mas não é uma ação do time comercial, tá? É uma ação que fica numa esteira de conteúdo do marketing.
Então, a minha lógica é que, como o meu mercado tem baixa maturidade, a gente tem conteúdo para tirar o cara da inércia, do zero, para ensinar para ele, por exemplo, o que é risco, o que é governança. Aí eu tenho um EAD, eu tenho um básico bem feito, uma jornada, e o último passo é ele entrar no meu trial. Mas aí eu pego, eu sei cargo, sei nome, tem celular, tá? E a gente cria esse ambiente. A gente já tem um ambiente onde todo mundo entra, entendeu? Eu crio lá com informações fictícias, todo mundo vai entrar no mesmo ambiente, tá? E aí depois disso que vai ele para o time de prospecção. Então, o cara, como a gente monitora se o cara usa ou não usa, o cara que passou pela jornada de conteúdo, tá usando, tá navegando, a gente liga para ele, entendeu? Então, assim, respondendo pragmaticamente, eu tenho, mas não é uma ação que eu envolvo gerente comercial e pré-venda. É muito mais com o time de marketing, tá? Enfim. Boa. Só complementando aí antes do César, desculpa, César. Um ponto que eu acho que é bem legal também, que eu já fiz alguns testes nessa linha, é o seguinte: quando o lead entra, tem um enriquecimento de dados para entender se o cara tem fit, qual que é o potencial do cara, porque assim, muitas vezes é um decisor ou até mesmo um analista de uma empresa grande, tem potencial para você que está entrando ali, e não vale a pena você deixar esse cara largado. Então, se você tiver uma forma de segmentar de forma automatizada e você investir um pouco mais de tempo, seja de um closer, de um CS que vai cuidar da implementação ali durante esse processo de trial, pode ser um negócio interessante, porque aí não é para todo mundo, né? É para aquele cliente que tem mais potencial. Então, você aproveita uma brecha que esse cliente já te buscou, e aí você pega ele pela mão, investe um pouco de tempo e isso gera um negócio. Então, pode ser uma maneira legal de você fazer uma triagem realmente de caminhos diferentes, né? De tech touch, no touch, high touch, enfim, dependendo do perfil de cliente que vier atrás cadastrando num free trial, por exemplo. Então, isso é uma estratégia que otimiza o CAC e te ajuda também a não perder oportunidade em cliente que a gente sabe que potencialmente pode ser bem grande. Eu vou trazer dois cenários aqui que a gente tem feito, né? Por exemplo, tem casos que o nosso vendedor, ele pede lá o e-mail do cliente, já tem um ambiente meio que pré-montado ali, ele manda um acesso para esse e-mail desse ambiente que já está meio que pré-montado, deixa o cara testar ali, né, mais ou menos 7 dias, então fica acompanhando ali se ele tem acessado, feito login, né, tem monitorado ali a navegação do pessoal nesse sentido. E para um segmento específico, né, que a gente tem verticalizado, segmento de telecomunicações, de integrações estratégicas com RPs desse mercado, e nesses casos a gente faz um misto ali, né? Cara, vamos monitorar o processo de instalação ou manutenção dos teus técnicos, por exemplo, e aí a gente já pega ali o token do RP e já faz ali um negócio mais, tenta ir mais rápido também, mas ele fica meio que numa mescla, né? Entre POC e trial, mas também com um limite de tempo ali, normalmente 7 dias. E aí, nesse caso, tem situações que a gente realmente acaba entrando ali no Ndesk do cara para acelerar o processo, né? Então, assim, quanto mais rápido ele perceber esse valor do produto, né, a gente percebe que essa POC ela se converte realmente muito rápido em uma negociação, né? A gente teve um caso aqui de 48 horas. Então, o cara ativou ali a POC, plugou, disparou, recebeu o feedback e, cara, em 48 horas ele, cara, eu quero isso para mim, eu estou necessitando, estou cego aqui na operação. Então, acho que nessa mecânica, né, se ele acelera o time to value ali do produto, eu acho que ele tem um benefício ali, né, por mais que o valor ele seja pequeno, pegando um pouco do gancho lá da outra pergunta também, que eu acabei não participando. Aqui na Doutor VIP, eu ofereço 15 dias de teste gratuito para todas as leads, e aí eu tenho uma equipe no suporte, através do WhatsApp, e também a gente faz todo um acompanhamento proativo de cada lead que entra, né? Acho que é um processo bem diferente, pelo menos da maioria que eu escutei, e a gente faz esse processo, esse acompanhamento da lead, então a gente sabe, naquele dia a gente tem que chamar aquela lead e tratar sobre tal assunto, falta ela utilizar a parte financeira do sistema, falta, né, cada recurso a gente faz um acompanhamento especializado para aquela lead, e também pelo push, né, que o nosso é um aplicativo, e pelo push a gente faz um acompanhamento automático ali
para cada caso, mas é bem personalizado, e o curioso é que o nosso ticket é bem baixo também. A gente trabalha com um ticket médio de R$80, porém a entrada de leads também é bem alta mensalmente. Boa. Eu acho que até casando um pouco aqui com esse próximo ponto, né, que ele é bem importante, tem uma pesquisa que diz que hoje 42% dos leads que pedem uma POC ainda estão em fase de pesquisa e eles não têm a real intenção de compra. E eu vejo que isso é muito real, né? Todo mundo que tem free trial aí sabe que muitas vezes o cara só baixa ali, entra na LP, cadastra, faz usuário, entra, faz um tour ali, dá 3, 4 cliques e vaza, nunca mais volta, né? Que esse cara muitas vezes está ali mapeando, quer saber como é que funciona. Só que esse eu acho que é um problema, porque assim, quando eu faz reunião comercial, entra num nível de conscientização e educação, né? Quando você traz o cara para a reunião comercial, você consegue contornar as objeções do cara, você consegue provar mais valor para ele do que propriamente só jogando o produto na mão dele, uma tela lá zero configurada. Então, isso é uma coisa que me faz hoje optar por não ter um free trial. Eu coloco lá as demos interativas, o cara entra, quer ver o produto? Beleza, navega na demo interativa guiada aqui, você vai ver o produto preenchido, mas não vai criar usuário, não vai tentar fazer nenhum tipo de onboarding antes, né? Só uma questão de conhecimento do produto. E aí na reunião comercial é onde a gente acaba pegando um lead que muitas vezes não está educado. Se eu tivesse mostrado o preço no site, no primeiro momento, por exemplo, ele iria correr, mas nesse momento que você já consegue gerar um pouco mais de valor para ele pela mão, esse valor maior que você acaba cobrando acaba fazendo mais sentido, né? Então, enfim, só trazendo esse ponto, porque eu vejo isso muito do trial. O cara só está lá curioso, baixa ali e ele não quer realmente implementar o produto. Fala aí, Matheus. Me veio uma curiosidade aqui. É muito comum os outros colegas fecharem grandes negócios, grandes clientes sem POC? Para mim, grandes negócios, MRRs altos, sempre acaba tendo um processo de POC. MRR alto para mim, tá? O meu ticket alto é um contrato de 25, 30 mil por mês, tá? Oi, Cleber. Aqui normalmente também passou de 8 ali. Normalmente a galera pede POC também. Acho que é legal trazer uma outra perspectiva, que é o seguinte, a taxa de insucesso de POC em venda complexa ela é muito alta. Você entendeu? Por conta de tudo que a gente falou antes, porque não tem dedicação, não tem, ou seja, todo um contexto. Então, se você está fazendo tickets, por exemplo, de RP ou coisas do gênero, tem que tentar evitar ao máximo. Porque você entrou na POC para sair vivo, é bem complicado. Bem complicado, porque vai querer customização, ou seja, complica demais o ciclo da venda, entendeu? Principalmente RP em conta Enterprise, né? Pô, é muita peculiaridade, né? Nesse caso que você está comentando. Nem só Enterprise, né? Eu acho que o ERP, porque toca em um monte de coisa, o cara já tem uma perspectiva, ele acha que é muito mais simples. Mesmo uma solução de CRM muito complexa, entendeu? Eu acho que a gente entrou em muito processo, tem que tentar evitar POC ao máximo. Tá? Toca aí, Mário. O nosso caso aqui também é venda B2B consultiva complexa, ticket médio bem alto, né? O nosso ticket aqui parte de 35, 40K por mês, mais ou menos, tá? É assim, a gente gosta de POC, né? E eu vou dizer por quê. Praticamente, todos os cenários que a gente entrou em POC, 87% a gente ganhou o contrato. Porque se a gente está dizendo que a gente tem uma solução de venda B2B complexa, significa que a gente resolve um problema cabeludo do cara. Não é uma coisa simples. E a gente, obviamente, busca fazer uma amarração comercial muito bem feita, né? Onde
praticamente que se a gente entregar o resultado real que o cliente quer na POC, o negócio está praticamente fechado, inclusive propostado com preço definido. Tá? Então é assim, o nosso caso aqui, né, a estratégia comercial, se é complexo que a gente resolve, o tamanho da desconfiança do outro lado da mesa é muito grande, porque isso está atrelado à dificuldade que é o que a nossa solução resolve. Então, existe uma desconfiança natural e grande do outro lado, né? Então, falou, beleza, você quer ir para a POC? Quero. Obviamente, não é escrito na pedra, né? Mas a venda está praticamente fechada e a gente determina o escopo de entrega e o entregável da POC. Falou, ó, se eu resolver esse problema seu, que é previsibilidade de churn, com população, por exemplo, vou falar qualquer coisa aqui, que foi inclusive que a gente já fez e ganhou a POC. Fala assim, ó, eu vou pegar todo o dado de IBGE, por renda per capita, quantidade populacional por município, etc. E eu vou, baseado em critérios que eu vou pegar do seu dado, eu vou prever o seu churn por município. Né? A gente entregou, o cara aceitou, o cara assinou na hora. Não teve nem o que falar. Então é assim, eu acho que a POC, ela tem um trade-off que é assim, é mais ou menos assim. Né? Pô, a solução é complexa? Beleza, então eu tenho bastante desconfiança. Você está dizendo que você é bom em fazer isso. Sua solução também? Então vamos para um game. É give and get. Eu faço give e você me dá get. E não tem problema nenhum. Né? Enfim, esse é o nosso cenário aqui, pessoal. Obrigado aí. Só colaborando aqui, Mário, eu acho que dependendo do tipo de aplicação, como você comentou, você consegue sair assim mais rápido. E as minhas experiências, o que a gente tentava fazer também, quando a gente ia encarar, é dividir esse POC, uma parte que seria o planning design, né, que seja a arquitetura, o desenho e tal, e outra, e depois que a gente ia continuar. E essa primeira parte, a gente C ou C cobrava. Para minimizar, por conta do investimento todo, né? Também quando o cliente traz um desafio muito grande, a gente considera a cobrança. Na maioria das vezes, como a nossa capacidade de entregar inteligência para o dado, baseada em motores estatísticos pré-determinados, que são todos construídos por nós, né? E que para o cliente fazer isso, ele não sabe nem por onde começar. Ele não sabe nem por onde começar, porque isso está ligado à estatística básica, modelo preditivo, regressão logística e por aí vai. O cara não consegue modelar o dado para fazer uma regressão logística. Eu entrego o churn para ele pronto. E ele não precisa saber nem o que é estatística. É só ele assinar a solução e eu vou começar a monitorar o churn dele. Boa. Né? Vocês tocaram num ponto muito legal. Eu acho que, dependendo do tipo da tua solução, você tem uma complexidade muito maior de sair do outro lado da POC. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui um tempo da Nelway, a gente tinha uma solução de Big Data, que vendia dados para sales e marketing, por exemplo. Qual que era a grande pica lá de botar uma POC? Melhor que seja o dado, se o cliente não tinha uma boa operação de vendas, de prospecção, ele não conseguia extrair valor. Então, você ficava amarrado para sempre na POC, porque aí o cara botava no dado, sendo que a operação dele que era uma operação falha. Ou seja, extremamente complexo de você sair do outro lado, que entrava numa briga entre a própria operação dele não ser capaz de trabalhar bem aquela solução. E aí o cara espera um ROI absurdo, é muito complexo vender solução para vendas e marketing nesse aspecto. ROI imediato, que muitas vezes não vem. Agora, vamos olhar para outro tipo de solução. Você pega uma solução, sei lá, de compliance para fazer due diligence. Pô, até é regulatório esse negócio. O cara não está esperando um ROI, o cara está esperando lá
por exemplo, usando o mesmo exemplo de dados para due diligence, cara, o cara tá esperando um ROI de 1 bilhão por cento, o cara só sabe que ele precisa fazer due diligence se ele quer uma ferramenta que vai atender isso. É muito mais fácil sair do outro lado, que ele não está esperando um ROI absoluto e não está esperando, e não é necessário ter uma puta operação para suportar aquele caso de sucesso. O caso do Kleber lá dos RPs, pô, RP é muito complexo, tem muita camada de operação também para se implementar, muitas vezes o cara não sabe nem os fluxos dele direito, né? Então, eu acho que esse ponto é muito chave, né? Se você entrar numa POC de um produto que você vai ter dificuldade de sair, pô, você tem que pensar 10 vezes se realmente é esforço, né? Ou se vale numa linha realmente de cobrar e educar o cliente até ele comprar o risco, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Eu acho que precisa ter clareza e transparência, né? Falar, se eu entregar a POC do jeito que a gente definir no escopo, qual que vai ser o seu posicionamento? Porque eu atendi o que você queria. E aí, você vai assinar a proposta? Né? Eu acho que tem que ter transparência, tem que ter clareza. O funil de lead de venda complexa, todo mundo que trabalha com isso aqui sabe, né? Ele é escasso e ele é complicado. Então, a hora que entra para o game, a gente tem que ter clareza e transparência ali na relação, pelo menos é o que a gente prega aqui, né? A gente tem uma outra solução aqui que a gente adora ir para a POC, que é o quê? A nossa solução está conectada em todas as mídias sociais, TikTok, Instagram, LinkedIn, GA, tudo. Se o cara me der o dado de venda dele, eu dou ROI de cada dólar que ele coloca nessas plataformas. Então, sei lá, você vende shampoo e você faz um viral desse shampoo em todos os canais, TikTok, Instagram, Facebook, seja lá o que for. Eu entrego o ROI das vendas no canal digital de cada dólar que ele pôs em cada canal de mídia. Eu adoro ir para essa POC, porque o cara, vamos falar assim, não que ele perde, ele ganha, mas se ele desconfiar, ele perde, né? Até a área do marketing interna da empresa conseguir fazer isso, eles assim, eles estão tentando entender como é que modela o dado ainda. Né? Então, tem algumas coisas que a gente tem fortaleza aqui. O cara pode pedir truco, a gente pede 12 direto. Nem especula. Só que, assim, give and get. Se eu te entregar o ROI, o negócio está fechado. Né? Enfim, caso nosso aqui, né? Sim, total. E essa clareza em qual que é a métrica, né, que vai fazer ele assinar o contrato, acho que ela é a mais importante de todas. E muitas vezes ela é até imensurável, né? Isso é muito complexo. Quando a tua solução não consegue trazer esse ROI propriamente, você precisa do cliente para te trazer esse ROI. Se você depender do cliente para te trazer esse ROI, você está fudido. No teu caso, Mário, que você comentou, você não precisa, porque é o que você comentou, você já se pluga ali, você já tem a inteligência para mostrar para ele esse ROI, né? Mas não é o caso de toda a solução. Isso que é um negócio foda, né? Mas assim... Exato. Uma conclusão que eu tirei, assim, né, nesses anos sobre POC, é que, assim, a empresa que está realmente tirando, salvo casos de empresas muito grandes que têm um processo de compras muito complexo e tickets muito altos. Normalmente, quando a gente está falando do middle market ali, de um SMB, cara, o cara que realmente está a fim de comprar, já está educado, está pronto para isso, dificilmente ele vai pedir uma POC, ele vai querer começar. Ou então ele vai pedir uma POC, você vai falar para ele que não vai dar uma POC, ele vai falar, não, dane-se, eu vou comprar o risco. Porque o cara já alocou budget para isso, ele acredita na ideia. É muito diferente de você ter que pegar ele pela mão e convencer ele do valor da sua solução, né? Por isso que eu acho que a questão hoje, que a gente sempre fala de educar o cliente antes da compra, ela é muito chave, né? Porque o cliente já chega pronto efetivamente para comprar ali, não você tem que ficar pegando ele pela mão e ensinando ele que ele precisa da solução. Acho que esse é um ponto, né? O cara compra o risco. Pô, já teve vários casos que o cara tava, tinha uma certa insegurança, ele chegou e falou assim, cara, eu só não quero assumir um compromisso de prazo no contrato. Eu posso sair nos primeiros 3 meses se não der certo e eu pago normal? Pode, beleza. Toda vez que eu fiz isso, eu nunca perdi um contrato na história. Então, essa flexibilização é interessante também. Fala aí, Léo. Tá no mudo, Léo. A gente teve uma
uma experiência de tirar a fidelidade fez toda a diferença para nós. Então é muito nisso. É evidente que a gente não faz POC no primeiro papo com o cara assim, tá, vamos fazer uma POC, já estamos liberados. Tipo, depois a conversa amadureceu, a gente fala, cara, você não vai casar comigo por 12 meses. Então, você vai depender, o nosso software depende de um esforço, exatamente diferente do Mário, né? O Mário, ele entrega, né? Não depende de um esforço muito grande do cliente. O meu depende, o cliente tem que cadastrar ativos, ele tem um esforço. Então, o que a gente... Só que na medida que ele começa a implementar e está fluindo bem, ele também não quer ter o custo de ter que voltar para uma outra aplicação, né? Então, quando a gente tirou a fidelidade, teve uma mudança muito grande nisso, assim. Então, a gente acabou tendo o argumento, ó, nós estamos pagando a nossa parte aqui, porque se der errado, nós vamos ter um churn. Mas você vai pagar enquanto você está usando. E isso funcionou, tem funcionado bem. Evidente, clientes muito complexos, você acaba tendo que trabalhar um pouco para o cara sem... Mas depois de um papo já amadurecido, né? Então, se o papo está amadurecido, vai para um lado. Se o papo não amadureceu, você não adianta fazer POC, né? Você é mais um que está fazendo POC com o cara, daí não é POC, né? Exato, exatamente. Esse é um tema que envolve bastante variável, né? Tem a questão do produto, da entrega, do quanto é mensurável esse ROI, mas é legal pegar essa discussão. E acho que, assim, para mim também a questão da flexibilização do contrato foi muito chave. Beleza, o contrato é de 12, é de 24, é de 36, mas sai a hora que você quiser, fiz o prévio de 30, né? Em alguns casos que tem negociação um pouco mais de preço e tal, aumento o aviso prévio um pouco, né? Eu tenho um setup também que eu cobro hoje, em alguns casos até isento o setup para manter a recorrência. Então, acho que dá para brincar dessa forma. E se o cara não está disposto a investir uma mensalidade para testar, pode ter certeza que esse cara não vai ter budget para peitar o contrato inteiro. Esquece, essa é a furada, entendeu? E eu vejo muito essa furada acontecer. Chega um coordenador, um gerente de uma empresa maiorzinha, cara, às vezes ele está procurando um negócio para mostrar trabalho, o diretor, o VP nem sabe. A hora que ele bater com o VP lá, o VP vai rir da cara dele. Então ele tem que trazer uma POC, a gente vai lá, gasta uma energia com esse cara, né? E aí quando ele vai levar para o diretor dele não quer nem saber, né? Por isso que essa questão de quem realmente tomar a decisão tá envolvido na hora de você ir para uma POC, porra, é super importante. Para esse cara menor, você não perde teu tempo, né? Você coloca aqui, garante uma mensalidade pelo menos, meu filho, tá louco, né? Vai conversar primeiro internamente, não monta teu plano aí inteiro, né? Gasta a nossa energia para depois você tomar um não aí na tua cara. Pagar o CAC, pelo menos. É isso? Exato. Eu vejo assim, para todos aqui que vocês conhecem, é o bom e velho Bunty, cara. Ele não falha. Ele não falha. Se você seguir ele à risca, ele não falha. É verdade. Não falha, cara. É isso aí. Boa, pessoal. Porra, puta bate-papo aí, legal. Estamos chegando aí nas 11 horas, acho que todo mundo deve ter reunião, mas só para encerrar, tá? Queria só dizer para vocês aqui que a gente vai ter um webinar bem legal, né, nos próximos dias aí, no dia 29 de julho. Não é no formato de roda, esse aqui vai ser um webinar mesmo, com o Vasco, que é o CEO da NSTech, aí, a maior logtech aí do Brasil. Os caras compraram 35 empresas. Então, pô, acho que vai ser super legal aí também, quem tiver oportunidade. Vai ser dia 29, todos vão receber por e-mail aí o convite. O Vasco é um cara que não fala muito para mercado e, porra, lidera uma operação muito foda de software ali, então vale a pena aí. Fechou? E logo mais a gente deve anunciar também um happy hour presencial para a galera que estiver em São Paulo também, a gente se encontrar aí, trocar essas ideias de maneira mais fluida, acho que vai ser super legal. E é isso, vamos acompanhando aí a comunidade, espero vocês aí na próxima. E tamo junto, pessoal. Valeu aí. Valeu, galera. Abraço aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço.